Você já ouviu falar do Titanic, certo? Aquele naufrágio trágico que matou mais de 1.500 pessoas em 1912 e se tornou um dos desastres marítimos mais famosos da história. Mas e se eu te dissesse que existe um naufrágio que matou quase 3 vezes mais gente que o Titanic e que a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele? Estou falando do MV Wilhelm Gustloff, um navio alemão que afundou em 1945, levando consigo mais de 9.000 vidas humanas. Esta é uma história que precisa ser contada, uma tragédia que foi esquecida pela história oficial. Se você gosta de histórias reais e impactantes, não esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos descobrir a verdade por trás do maior desastre marítimo da história. Era janeiro de 1945 e a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim. A Alemanha nazista estava perdendo a guerra em todas as frentes e o Exército Vermelho Soviético avançava implacavelmente pelo território alemão. No leste da Prússia, milhões de civis alemães fugiam desesperadamente do avanço das tropas soviéticas, temendo represálias pelos crimes de guerra cometidos pelos nazistas. O pânico tomou conta da população civil, que sabia dos relatos de violência e vingança que seguiam o rastro do exército soviético. Neste contexto de desespero total, o porto de Gotenhafen, atual Gdynia, na Polônia, se tornou o último ponto de esperança para centenas de milhares de refugiados. Ali estava ancorado o MV Wilhelm Gustloff, um navio de cruzeiro que havia sido convertido em transporte militar durante a guerra. Originalmente construído em 1937 como um luxuoso navio de cruzeiro para a organização nazista Força pela Alegria, o Wilhelm Gustloff media 208 metros de comprimento e podia transportar confortavelmente cerca de 1.900 passageiros. Mas em janeiro de 1945, este navio se tornaria a última esperança de fuga para milhares de pessoas desesperadas. O embarque começou em 30 de janeiro de 1945, e o que aconteceu a seguir foi uma cena de desespero indescritível. Famílias inteiras, mulheres grávidas, crianças, idosos e feridos de guerra se amontoavam no navio, todos fugindo do terror que se aproximava. O capitão Friedrich Petersen estava encarregado de uma missão impossível: transportar o maior número possível de refugiados para a segurança relativa dos portos alemães no oeste. As estimativas oficiais falam de 6.600 pessoas a bordo, mas testemunhas oculares relatam que o número real pode ter chegado a 10.600 pessoas. Imaginem a cena. Um navio projetado para menos de 2.000 passageiros, carregando mais de 10.000 pessoas desesperadas. Os corredores estavam abarrotados, as cabines superlotadas, e muitas pessoas foram obrigadas a ficar nos convéses externos, expostas ao frio brutal do inverno báltico. Crianças eram separadas de seus pais na confusão. Idosos eram pisoteados na correria, e o pânico tomava conta de todos. Às 12h30 do dia 30 de janeiro, o Wilhelm Gustloff finalmente deixou o porto, escoltado por apenas um torpedeiro, o Löwe. A jornada deveria durar cerca de 16 horas até alcançar a segurança dos portos alemães. Mas o destino tinha outros planos. A bordo do submarino soviético S-13, o capitão Alexander Marinescu havia recebido ordens para atacar qualquer embarcação alemã que encontrasse. Marinescu era um comandante experiente, mas também estava sob pressão. Havia sido rebaixado recentemente por problemas disciplinares e sabia que precisava de uma vitória significante para restaurar sua reputação. Às 19h08 do dia 30 de janeiro, o S-13 avistou o Wilhelm Gustloff, navegando sem escolta adequada pelo Mar Báltico. O navio estava completamente iluminado, violando os protocolos de blackout, porque havia a bordo milhares de crianças que tinham medo do escuro. Esta decisão humanitária se tornaria fatal. Marinescu ordenou que seus homens preparassem os torpedos.
Às 21h16, 3 torpedos foram disparados contra o navio alemão. O primeiro torpedo atingiu a proa, o segundo explodiu no compartimento da piscina vazia, que havia sido convertida em alojamento para mulheres auxiliares da Marinha, e o terceiro atingiu a sala de máquinas. O impacto foi devastador. O navio começou a afundar imediatamente, com uma inclinação perigosa para bombordo. As luzes se apagaram e o pânico total tomou conta dos passageiros. O que aconteceu nos minutos seguintes foi um inferno na terra. Com o navio inclinando rapidamente, os botes salva-vidas do lado de bombordo se tornaram inutilizáveis. Muitos dos botes que conseguiram ser lançados viraram na água gelada ou foram esmagados contra o casco do navio. A temperatura da água estava abaixo de 0 e a sobrevivência na água não passava de poucos minutos. Famílias inteiras desapareceram nas águas geladas do Báltico. Mães tentavam desesperadamente salvar seus filhos. Soldados feridos de guerra lutavam para encontrar uma saída e o som dos gritos se misturava com o barulho ensurdecedor do metal se partindo. Testemunhas relatam cenas horríveis. Crianças sendo pisoteadas na correria, pessoas saltando para a morte certa na água gelada e corpos sendo sugados para dentro do navio enquanto ele afundava. Em apenas 1h18, o maior navio de passageiros da Alemanha desapareceu nas águas escuras do Mar Báltico. Das mais de 10.000 pessoas que estavam a bordo, apenas 1.239 sobreviveram. Mais de 9.000 pessoas morreram naquela noite terrível, incluindo aproximadamente 5.000 crianças. Para colocar isso em perspectiva, o naufrágio do Wilhelm Gustloff matou 6 vezes mais pessoas que o Titanic. Os navios de resgate chegaram horas depois, mas encontraram apenas corpos flutuando na água gelada e alguns sobreviventes em estado de choque. Entre os sobreviventes estava Horst Voigt, que tinha apenas 8 anos na época e perdeu sua mãe e irmã no naufrágio. Décadas depois, ele ainda lembrava do frio terrível e dos gritos que ecoavam na noite. Outro sobrevivente, Eva Luck, tinha apenas 9 anos e foi separada de sua família durante o pânico. Ela conseguiu chegar a um bote salva-vidas, mas passou horas na água gelada antes de ser resgatada, vendo corpos flutuando ao seu redor. Estes relatos de primeira mão pintam um quadro aterrorizante da tragédia que se desenrolou naquela noite. O capitão Marinescu, por sua vez, foi condecorado como herói da União Soviética, mas anos depois admitiu que não sabia que o navio estava carregado principalmente com civis refugiados. Ele pensava que estava atacando um transporte militar legítimo. Essa revelação adiciona uma camada ainda mais trágica à história. Milhares de inocentes morreram em um ataque que poderia ter sido evitado se as verdadeiras condições do navio fossem conhecidas. Mas por que então nunca ouvimos falar desta tragédia? Por que o Wilhelm Gustloff foi esquecido pela história enquanto o Titanic se tornou mundialmente famoso? A resposta está na política e na propaganda. Primeiro, o naufrágio aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista estava perdendo a guerra. O governo alemão não tinha interesse em divulgar uma tragédia que mostraria sua incapacidade de proteger seus próprios civis. Segundo, após a guerra, a Alemanha derrotada não estava em posição de reivindicar simpatia internacional por suas perdas, especialmente considerando os crimes de guerra cometidos pelo regime nazista. Terceiro, a União Soviética, que havia vencido a guerra, não tinha interesse em reconhecer que havia atacado um navio carregado principalmente com refugiados civis. Do ponto de vista soviético, foi uma vitória militar legítima contra o inimigo nazista. Quarto, o mundo pós-guerra estava focado em reconstruir e seguir em frente, não em revisitar tragédias de guerra.
Finalmente, a Guerra Fria que se seguiu criou uma divisão ideológica que tornou ainda mais difícil para a verdade sobre o Wilhelm Gustloff emergir. Existem também teorias de que documentos relacionados ao naufrágio foram deliberadamente suprimidos por ambos os lados, alemão e soviético, para evitar constrangimentos diplomáticos. Alguns historiadores sugerem que havia a bordo do navio tesouros nazistas ou documentos importantes que nunca foram recuperados, mas essas teorias permanecem sem comprovação. O legado do Wilhelm Gustloff é complexo e doloroso. Por um lado, representa uma das maiores tragédias marítimas da história, com milhares de vidas inocentes perdidas em circunstâncias horríveis. Por outro lado, está inextricavelmente ligado ao contexto da Segunda Guerra Mundial e ao regime nazista, o que complica qualquer narrativa simples de vitimização. Muitos dos refugiados a bordo eram civis inocentes, incluindo milhares de crianças que não tinham nada a ver com os crimes de guerra nazistas. Eles eram simplesmente pessoas tentando fugir de uma guerra que não escolheram. Suas mortes representam a tragédia universal da guerra, onde os inocentes sempre pagam o preço mais alto. Hoje, o Wilhelm Gustloff repousa no fundo do Mar Báltico, a cerca de 55 metros de profundidade, servindo como um túmulo para milhares de pessoas. O naufrágio foi declarado sítio de sepultamento e mergulhos recreativos são proibidos. Nos anos seguintes à guerra, alguns sobreviventes tentaram organizar memoriais e cerimônias de lembrança, mas essas iniciativas foram frequentemente politizadas e controversas. O governo alemão moderno reconhece oficialmente a tragédia, mas com a cautela necessária devido ao contexto histórico. Monumentos foram erguidos em algumas cidades alemãs, mas sempre com a devida contextualização histórica. A lição mais importante do Wilhelm Gustloff talvez seja que a guerra não faz distinção entre combatentes e civis, entre culpados e inocentes. Quando a humanidade escolhe o caminho da violência e do ódio, são sempre os mais vulneráveis que sofrem as consequências mais terríveis. A história do Wilhelm Gustloff nos ensina que toda vida humana tem valor, independentemente da nacionalidade, política ou circunstâncias históricas. As mais de 9.000 pessoas que morreram naquela noite gelada de janeiro de 1945 merecem ser lembradas, não como símbolos políticos, mas como seres humanos que tiveram suas vidas tragicamente interrompidas. Elas eram mães, pais, filhos, avós, cada uma com suas próprias esperanças, medos e sonhos. Lembrar desta tragédia não significa desculpar os crimes do regime nazista, mas sim reconhecer que o sofrimento humano transcende as divisões políticas e ideológicas. Que possamos aprender com esta história esquecida e trabalhar para garantir que tragédias similares nunca mais aconteçam. Se esta história te impactou tanto quanto me impactou, não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo histórico que você não encontra em outros lugares. Curta este vídeo se achou importante conhecer esta verdade histórica e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam a tragédia do Wilhelm Gustloff. Até o próximo vídeo e lembre-se, a história verdadeira às vezes é mais impactante que qualquer ficção.